CBN Agro, com Éder Campos. Olá para você, muito bom dia. Neste sábado, dia 25 de julho de 2020, começa mais uma edição do CBN Agro. Muito obrigado pela sua companhia. No programa de hoje eu vou trazer uma entrevista que eu fiz há quase um ano. No dia 29 de julho de 2019, eu conversei com dois pesquisadores, José Bento Ferraz e Joanir Pereira Heller. Você acompanha novamente essa entrevista. Ambos falam sobre a evolução da genética na pecuária brasileira. Pois é, hoje eu vou conversar com dois pesquisadores da pecuária brasileira, dois geneticistas, médicos veterinários que têm reconhecimento não só no Brasil, mas também na pecuária mundial, justamente pelo trabalho que eles realizam no melhoramento genético dos animais, buscando, claro que a evolução comercial desses animais com o ganho de peso, acabamento, precocidade dos animais. Dr. José Bento Ferraz conosco aqui, muito obrigado pela sua entrevista. Joanir Pereira Heller, pesquisador, médico veterinário. Bom, ambos trabalham já juntos há 30 anos, é isso? Vocês estão juntos há 30 anos, trabalhando no desenvolvimento de pesquisas para o melhoramento genético de animais. Doutor José Bento, bom dia. Bom dia a todos, bom dia ouvinte e espectador da CBN Mato Grosso do Sul. É uma honra muito grande estar aqui presente, discutindo com vocês, conversando com vocês. A pecuária brasileira precisa aumentar a produtividade. O pecuarista, o proprietário rural precisa tirar da terra resultados em cima daquele investimento que ele tem. E a pecuária tem perdido espaço para lavoura, para árvores, eucalipto, etc. e tal. E para melhorar a produtividade, existe a necessidade de intensificar a produção dos animais. Isso se faz às custas de tecnologias de manejo, de alimentação, de nutrição, de saúde e de genética. De nada adianta você melhorar sua fazenda do ponto de vista de pastagem, de saúde dos animais, manejo, etc., se você não tem genética adequada. E também não adianta ter genética boa num ambiente ruim. Então, a solução para a pecuária, para aumentar a produtividade, é trabalhar no conjunto de fatores que afetam essa produtividade. Nós precisamos acabar com vaca parindo aos 4 anos de idade, novilha sendo acasalada com 3,5, 4 anos, isso não existe mais, né? Precisamos acabar com o boi de sanfona, o boi que perde peso na entre-safra não pode existir mais. E a genética joga um papel assim, muito importante nisso. O senhor Joanir e eu trabalhamos há 31 anos juntos na busca de animais adequados para os sistemas de produção. É isso que a gente faz, tentando trazer para o meio produtivo sugestões e soluções para cada tipo de ambiente. Legal, a gente vai falar durante o programa de hoje sobre essas soluções, sobre essa busca incessante que a pecuária brasileira e mundial tem para justamente trazer animais cada vez mais precoces, mas a gente tem que pensar no mercado, né? E também no consumidor. E lembrando que aqui a gente não fala somente para o produtor rural, professor Joanir, mas também fala para o consumidor. E a gente tem que cada vez mais, o setor rural, comunicar-se melhor com o consumidor, porque ele é a ponta final do trabalho dos senhores. Professor Joanir, bom dia também. Bom dia a todos. É um prazer muito grande para mim também estar participando aqui hoje. Eu sou um grande, quase que incentivador nessa área de genética, porque trabalhando há mais de 30 anos nesta área, né, e a gente vivencia ao longo desses anos a evolução que houve, principalmente nesses últimos 15 anos, 10, 15 anos principalmente, a evolução que houve na genética, principalmente na interpretação da genética, ou seja, na interpretação das DEPs, né, que até há pouco tempo ainda era uma coisa assim que o criador não entendia muito e agora já está muito mais conhecido, quer dizer, ele já acredita muito mais, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar esses assuntos. Nós trabalhamos com avaliação genética. O meu foco, principalmente, é de fazer as avaliações genéticas, de dar os números na produção dos sumários e para que a seleção possa ser bem feita, possa ser uma seleção adequada,
realmente uma seleção baseada nos números e não seleção simplesmente baseada no visual, como vinha acontecendo. Com certeza. Bom, aí entra a ciência, efetivamente. Né? Né? Entra a ciência, ou seja, é isso, a seleção baseada na ciência e não baseada simplesmente na arte de simplesmente olhar o animal. Bom, e foi justamente essas avaliações, essas métricas, essas medições que trouxeram um grande avanço para a pecuária brasileira. Sim, não tenha dúvida. Se a gente for falar das características mais comuns que todos já conhecem, que são as características de produção, peso, ganho de peso, agora nós estamos começando a focar muito mais em outras características, como qualidade de carcaça e também na área reprodutiva. Por exemplo, nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado muito e a gente tem publicado muitos trabalhos na área de precocidade sexual. E não só precocidade sexual, mas outras características reprodutivas também, como produtividade da vaca, a permanência da vaca no rebanho, a stayability, que é a permanência, capacidade que a vaca tem de permanecer, de não ser descartada do rebanho muito cedo, então ela se tornar produtiva e pagar o seu custo fixo, né? Então, essas características são muito importantes e é o que a gente tem focado nos últimos anos, principalmente nas pesquisas, e não só nas pesquisas, mas também na área técnica, produzindo sumários, tanto de Nelore quanto de Montana, né, que a gente tem feito. Com certeza. Professor José Bento, a pecuária brasileira é muito diversificada no que se refere a raças, né? Nós temos aqui taurinos, zebuínos, né, ou ibéricos, né, animais. Agora está na moda, inclusive, algumas raças aí, né, Asturiana de los Valles, né, uma raça espanhola que está muito, acho que tem uma grande rede de supermercados que está vendendo ela e tem uma outra também, mas a gente tem uma pluralidade de raças no Brasil. E às vezes a gente percebe que há, tanto por parte de quem produz como de quem consome, né, há alguma necessidade de saber qual é a melhor raça. Quem produz quer aumento de produtividade, quem consome quer melhor qualidade da carne. Existe efetivamente uma melhor raça nesse território brasileiro? Você tocou num assunto extremamente importante. Nós não podemos ignorar aquele que paga a conta. Quem paga a conta é o consumidor. O consumidor, no fim da história, é quem paga toda a história, toda a conta. E esse consumidor tem que ser respeitado e ele está mudando muito. O consumidor hoje não quer só preço, o consumidor quer qualidade também. Quer saber de bem-estar do animal, quer saber como é que esse animal foi produzido, se é saudável essa carne, etc. E nesse ponto, toda a pesquisa que a gente faz é direcionada para tentar trazer informações genéticas para os criadores nos diversos sistemas. Muito bem. A melhor raça, qual é a melhor raça? A melhor raça é aquela que produz melhor no seu sistema e que pagam por ela. Existem tentativas, muitas tentativas, de introdução de material genético europeu e tal, e criar uma raça nova, um cruzamento novo, que são coisas que não se sustentam em algumas regiões. Você pega essa região arenosa que tem aqui no Mato Grosso do Sul, aqui indo para o leste do estado, o nordeste do estado, que produz muito bem, mas que tem veranicos fortes, você não pode ter um bezerro ganhador de peso ali forte, porque vai ter problema. Então a gente tem que estar em sintonia com o mercado, com o ambiente que existe, com a disponibilidade de comida e de tecnologia que existe. Produção de bovinos não é mais do jeito que a gente fazia, ou faz até hoje, né? Tem muita gente que faz até hoje. Produção de bovino, para você ter rentabilidade, você tem que ter uma rentabilidade de, sei lá, 600, 700 reais por hectare ano. E pecuária dá 200, 250, 300, começa uma pecuária boa. Não pode. É melhor vender e botar dinheiro na poupança que dá mais dinheiro. Então, o pecuarista tem que se modernizar. E está acontecendo. O pecuarista que percebeu que usar genética junto com o ambiente, saúde, etc., ele está se destacando dos outros na região dele. E isso faz com que os outros fiquem mais espertos e corram atrás. Existe uma informação importante. Cerca de 95% dos touros vendidos no Brasil são touros geneticamente desconhecidos, sem avaliação, sem nada. A gente atende no máximo 5% do mercado brasileiro. Então imagina se você fosse comprar pão
e o padeiro comprasse cada dia a farinha de um lugar diferente, de um fornecedor diferente, de uma qualidade diferente. Padrão. Ele fecha no dia seguinte. O melhor empresário que eu conheço é o padeiro. Ele pode ser analfabeto, mas ele sabe o que ele faz. Ele tem que levantar cedo, produzir na quantidade certa para não perder dinheiro, na temperatura correta, no ponto de assar correto e todo dia direitinho com regularidade. É o melhor empresário que existe. E ele sabe que se ele mexer na farinha e piorar, ele quebra em uma semana. E o pecuarista não faz, o boi ainda aceita desaforo, né? O pecuário aceita desaforo, então isso é complicado. O grande problema, então, da pecuária nacional hoje é a falta de padronização da carne que é entregue ao consumidor? Também. A pecuária brasileira tem muitos problemas. Por exemplo, a taxa média de desmama do Brasil está abaixo de 65% em relação ao número de vacas. Quem desmama menos de 75, 80 já está quebrado faz tempo. Tá, explica melhor isso, então. Ou seja, você tem 100 vacas. Se você desmama, e a média brasileira desmama 63, 64, 65. Pantanal desmama menos, tá? Regiões mais arenosas com menos pasto desmama menos. Está quebrado, não paga o custo do negócio. Não é que rende tanto por hectare, não rende por hectare. Então, você tem que chegar a níveis de beirando 80% ou acima disso. Você quer dizer que o bezerro tem que sair mais cedo da fazenda, é isso? Não, ele tem que nascer, ele tem que desmamar. Nós temos um problema sério de perda de bezerro, perda forte, problema sério de onça que come bezerro, problema de bezerro que mora por diarreia, doenças que tem vacina que a turma não usa, tá? Então, o pecuarista é muito pouco técnico, mas está melhorando rapidamente. Por quê? O pecuarista tradicional está caindo fora do negócio. O que está influenciando essa mudança, na sua opinião? Água batendo. A água Chegou no bate, pescoço. você tem que sair. Não precisa bater no pescoço, não. No pescoço você já era, tem jacaré na água. Da canela né? para cima já é um Da problema. canela para cima já é um sinal vermelhíssimo. Uhum. Então, o que está acontecendo é que ou o sujeito melhora a produtividade, ou ele melhora a produtividade. Entendo. Só lembrando um pouquinho da pergunta que ele fez, ele começou a levar para o caminho de perguntar qual era a melhor raça, se eu existe a acabei melhor falando, raça. Né? é. Então, eu acho que é interessante a gente voltar nisso aí, que é o seguinte, existe uma teoria que mostra que existe muito mais variabilidade dentro da raça do que entre raças. Ou seja, raças boas existem muitas, mas Indivíduos. Mas acontece que você tem dentro de cada uma delas escolher os melhores indivíduos. Porque se você não fizer isso, raça nenhuma vai ser boa. Né? Então isso quer dizer que nem sempre a melhor raça tem a melhor carne, é isso? Aí falando, eu só sempre quero trazer o produtor e o consumidor na nossa conversa, tá? Algumas raças têm algumas características que outras não têm, né? Por isso que às vezes os compostos, para os cruzamentos, às vezes são utilizados para isso também, para fazer esse mix, não é? Para dar complementaridade, não é? Uma raça tem uma precocidade muito boa, a outra tem uma qualidade de carne boa, e se você faz uma complementaridade, você vai talvez obter um bom cruzamento. Mas mesmo voltando para as raças puras, né? Dentro das raças, você tem sempre os animais que estão abaixo da média e acima da média. Se você não souber escolher os que estão acima da média, a sua raça não vai ser boa. Legal. A gente vai para o intervalo comercial, nós voltamos já com essa entrevista aqui. Dr. José Bento Ferraz, pesquisador, médico veterinário da USP, Dr. Joanir Pereira Heller, também pesquisador. Os dois estão juntos já há 30 anos trabalhando no desenvolvimento de pesquisas para melhorar a pecuária brasileira. E estão em Campo Grande hoje porque nós teremos neste sábado, inclusive, um evento da raça montana, evento realizado pela Estância Calidá, que fica aqui do Brasil, para quem inclusive quiser participar desse dia de campo, né? Fica na Grande Parada à direita, ali logo após do Brasil. Ele começa daqui a pouquinho, começa por volta das 9 horas da manhã. Se tiver interesse e tempo para chegar, pode ir para lá, né? O Geraldo Paiva está convidando todo mundo, tá certo? Intervalo e voltamos na sequência. Muito bem, de volta com a nossa entrevista de hoje aqui no CBN Agro, Dr. José Bento Ferraz, Dr. Joanir Pereira, e o Dr. José Bento já me disse, olha, eu quero voltar nesse assunto de raças, né? Porque é um tema que esquenta muito os ânimos, principalmente por aqueles criadores que são acalorados na sua criação, que são muito pontuais naquilo que fazem, né? Criam zebu, criam taurinos, e cada um, claro, que quer defender a sua bandeira. Doutor, então, voltando a essa questão, vamos voltar sobre a melhor raça. A melhor raça produz a melhor carne? Bom, vamos lá.
Quem paga a conta é o consumidor, né? Existem consumidores pagando R$ 120 um quilo de picanha? Sim, existem. Esse preço chega no produtor? Essa é uma outra história. Então, muitas vezes o produtor entra num programa de carnes especiais, como você falou, de raças especiais, e acaba não tendo escala, a raça, o programa não tem escala, e o dono do programa fala, peraí, segura o gado aí mais 30 dias, que agora não dá para bater, porque eu estou aqui estocado de carne. Esse negócio não funciona, não é sustentável. E tem gente, por exemplo, o que o consumidor quer? Primeiro, uma carne fresca. Segundo, uma carne com a cor boa. Terceiro, mas o mais importante, uma carne macia. Quarto, estão empurrando goela abaixo para a gente o conceito do marmoreio. Eu quero uma carne que tenha bastante gordura no meio. Isso é verdade. Eu não gosto, tá? E isso custa dinheiro para fazer. Agora, marmoreio no meio da carne é sinônimo de carne macia ou não? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. É mito? É mito. Uma das raças com menos gordura que existe, é a raça piemontesa na Itália, que a carne é hiper macia e não tem gordura. Então, esse negócio tem muita moda nisso. Muito modismo e muito do que você falou. O sujeito é criador de uma raça, ele puxa a sardinha para cima dele. Tem muito marketing. Consumidor quer carne boa e carne macia. Mas tem uma faixa de consumidor que quer carne barata. Uma faixa grande. Que talvez é a grande faixa. Não, é a faixa. É a faixa. Né? Programas de cortes especiais no Brasil são nada. É uma natinha de 1% da população e olha lá. Bem um nicho específico, né? Totalmente. Não sou contra raça alguma. Se você tem um programa que produz, você falou de uma raça espanhola, Asturiana de los Valles, né? Que produz carne tem macia. Tem a rúbia galega também, rúbia que é outra galega raça também, também, rúbia né? galega, tem outra entrando aí agora e tal. Vai ter um monte disso, tá? O importante é o seguinte, primeiro, para o produtor, pagam para você o custo adicional que você vai ter? Esse é o primeiro negócio. Para o consumidor, você vai pagar mais porque a carne ela é realmente isso tudo? Né? Então, a coisa é muito complexa. Nós estamos trabalhando, inclusive com uma pesquisadora aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com qualidade de carne, para tentar também ir para esse lado. É importante. Mas o grosso da nossa carne é uma carne mais barata, sem tanta qualidade, mas tem que melhorar. Mesmo assim, para o produtor, ele tem necessidade de ter rentabilidade dentro da propriedade dele. Existe uma empresa aqui em Campo Grande chamada ProArroba que faz acompanhamento de abates. É uma empresa formada por zootecnistas e veterinários que fazem acompanhamento justamente para evitar que o produtor perca na hora do abate. E conversando com algumas pessoas dessa empresa, me disseram o seguinte, que o problema muitas vezes não está lá no abate, é na padronização dos animais. O mesmo produtor que entrega hoje um lote de animais para o abate, daqui a um mês, o padrão não é o mesmo. Consequentemente, o rendimento de carcaça também não é o mesmo. Aonde que a gente tem que mudar? É da porteira para dentro, então? É para trás? É lá na fazenda? Eu fiz a figura aqui do padeiro, que o padeiro é o melhor empresário que eu conheço. Se ele não tiver padrão no pão dele, você não volta lá semana que vem. Com certeza não volta. Tá? O frigorífico é a mesma coisa. Hoje ele recebe uma boiada fantástica de 20 arrobas, 26 meses, né, 2 dentes ou 0 dentes e tal, hoje. E ele vende para um cliente que fica extremamente satisfeito. Daqui a um mês ele recebe marruco, vaca velha, não sei o quê, e a qualidade vai lá embora. E o frigorífico faz o quê? Né? Existe nós tivemos acesso outro dia, agora menos de um mês, a 23 milhões de animais abatidos. 75% não tem qualidade para ir para o mercado. Muito alto. Tem que ir para 75%. É muito alto. Ou alto. seja, é um padeiro que pega 10 sacos de farinha, 7 sacos e meio e joga fora. Ou seja, é complicado. E alguns cruzamentos, né, Beto? Alguns cruzamentos são incapazes de produzir uniformidade também. Então, esse é um outro problema. Cruzamento, raças, outras raças. Só um minutinho a questão do cruzamento. Nós temos aí, num passado muito recente, que cruzamento era a salvação da pecuária brasileira. E aí fez-se muitos cruzamentos, a raça europeia entrou rasgando no Brasil, né, muitas raças entrando no Brasil. E agora é interessante a gente ouvir essa afirmação dos senhores que são pesquisadores. O cruzamento não é, ou o cruzamento mal feito que não é a solução? Ou nem tudo é cruzamento? Cruzamento é para quem pode, não é para quem quer.
o grande problema do cruzamento de 25, 30 anos atrás, que quebrou muita gente, chegou a um ponto que os frigoríficos se negavam a comprar animal que não fosse branco, foi usar vaca ruim com touro europeu ruim. Qualquer touro europeu tinha 4 patas, era touro, tá? Então, o problema não foi questão de raças. Não, foram nem animais de protocolos. péssima qualidade, protocolos Foi manejo e manejo reprodutivo. com alimentação inadequada. O animal cruzado, se ele não tiver comida na época que ele está em crescimento muito forte, ele entucura, quer dizer, ele para de crescer e não recupera mais. Então, cruzamento é uma coisa que tem que conhecer. O que está acontecendo com o cruzamento? Começou a voltar forte agora. Porque as pessoas que estão usando touros escolhidos a dedo, em vacas melhores. E existem novas opções de cruzamento, como, por exemplo, você anunciou agora um dia de campo da qualidade com Montana Tropical, composto tropical. Isso é uma opção fantástica para você fazer cruzamento, que cruzamento exige inseminação artificial. Começa daí. Você põe um touro desse europeu aqui, ele dura um ano, no ano seguinte não existe mais. Aguenta tá? calor. Não aguenta o calor. Ele tem degeneração testicular ali, para de produzir espermatozoide, ponto final. Agora, novas tecnologias como o composto permitem que esse touro aguente 4, 5, 6 anos trabalhando nessas condições de Mato Grosso do Sul, Pará e tal. E isso permite que você tenha cruzamento sem inseminação. Não que inseminação não seja bom, inseminação é ótimo, mas não é para todo mundo. Tem problema de mão de obra, tem problema de conservação, tem problema, um monte de problema. É ótimo, realmente. Mas o cruzamento tem que ser muito bem pensado e programado. Se você fizer o cruzamento errado, você quebra. Um exemplo dos compostos, né, que os compostos têm a capacidade de reter heterose e, ao mesmo tempo, produzir uniformidade, produzir animais uniformes muito mais do que outros cruzamentos, que são, às vezes, bons também. O cruzamento mais utilizado no Brasil, que são esses cruzamentos industriais que nós estamos acostumados a ver, ao longo das gerações, eles não produzem muita uniformidade. São cruzamentos fantásticos, mas não produzem animais uniformes, como o composto é capaz de fazer. Retendo heterose. Então, essas são as vantagens do composto. Não estou dizendo que o composto seja a salvação para tudo, mas em alguns aspectos, né, a gente quando discute isso, o aspecto de produzir animais mais uniformes para entregar no frigorífico, aquilo que a gente estava vendo, que às vezes vai entregar no frigorífico, tem animais, até na recria, tem animais muito grandes, criados com animais menores que têm dificuldade na recria e têm dificuldade também na planta do frigorífico. Os compostos, nesse caso, têm essa vantagem de você conseguir fazer praticamente a mesma quantidade de heterose retida e produzindo Mas tem uma pergunta, por que eles têm essa vantagem? Porque eles foram concebidos há 25 anos atrás, por exemplo, Montana, com uma avaliação genética desde o dia 0. E existe, o criador de Montana acredita na avaliação genética e descarta os animais que são inferiores e fica com superiores. Superior e inferior para quê? Para padronização e para produção de carne. Montana quer isso aqui, carne, quer dizer, produzir bastante bezerro com a qualidade de carcaça adequada. A gente reconhece o crescimento do rebanho brasileiro que se refere a padrão, melhoria da carne, qualidade da carne, as características que nós procuramos, cor, sabor, maciez, em especial maciez e sabor. Mas quando nós falamos na mídia que o Brasil é o maior exportador do mundo, de carne bovina do mundo, a impressão que nós temos é a mesma do futebol, né? Que nós temos a melhor seleção do mundo. E nós vimos nos últimos anos que o futebol brasileiro não fez jus, né, ao nome que criou mundialmente por ter ganhado Copas com Pelé, Tostão e outros aí, Zagallo, e a gente carregou isso depois em outras gerações. Tá. Quando nós falamos da carne brasileira, para nós mesmos, a impressão que nós temos é que somos os melhores produtores de carne. Não somos. Somos os maiores produtores em volume, mas em qualidade não. Nós não somos os maiores produtores de carne, o maior produtor de carne do mundo, em volume, são os Estados Unidos, que abatem seus animais em volta de 18 a 20 meses no máximo, nós abatemos com uma média de 30 e tantos meses. Nós não somos o maior exportador de carne do mundo, é a Índia hoje que bateu o Brasil. Esse ano parece que o Brasil recuperou. Tá, eles estão pau a pau. E tanto a Índia quanto o Brasil trabalham no mercado de carne barata.
o tal do commodity. Nós atingimos muito poucos nichos de mercado. Ou seja, o valor agregado, então, nosso... Baixíssimo. Baixíssimo. A Austrália... Vendemos volume, mas não vendemos valor agregado. A Austrália tem 12% do nosso rebanho. Vende quase 30% do que nós vendemos. Então tem alguma coisa errada, né? E a carne da Austrália é carne de altíssima qualidade, que o Japão paga, a Coreia paga. O que, então, nós precisamos fazer para poder atingir esses padrões? Eu vou arriscar uma coisa polêmica. Muitos dos meus amigos que podem estar escutando a CBN vão ligar para mim. Você está ficando cada vez mais louco, você está velho mesmo. Precisa ter assistência técnica. O Brasil desmontou toda uma estrutura de assistência técnica que era boa nos anos 70, 80 e não colocou nada no lugar. Então nem tem ninguém que chega, ninguém não tem. Tem várias empresas muito boas. A MS é um do maior celeiro de empresa boa de assessoria, mas precisa assessorar todo mundo. O pequeno, o tal chamado agricultor familiar, esse cara precisa de tanta informação quanto o outro. Com certeza. Precisa até mais, eu acho, porque ele está sobrevivendo daquilo lá. Então, falta informação, falta formação, falta acreditar, falta ter fé nos números. A indústria de carros japonesa, nos anos 70, era uma porcaria, os carros eram horrorosos e ruins. Hoje ninguém bate, só alemão e japonês estão pau a pau em termos de qualidade de carro. Por quê? Acreditaram na tecnologia, nos números, no controle de qualidade. É isso aí. Então nós precisamos ter regularidade, precisamos ter disponibilidade de animais do ano todo. Como é que eu vou fazer para entregar boi na seca? O boi não engorda na seca. Tá bom, temos que tomar outras providências. Talvez setorizar, que produz bezerro aqui, engorda ali, não sei. Existem várias opções. O fato é que a cadeia da carne bovina não é uma cadeia. Ela é um monte de elos desconexos e que não pensa no outro. Um quer ganhar mais, o outro traga a bomba para frente. Não é assim. Isso tem que ser uma cadeia bem pensada. Falta profissionalismo no negócio. No Brasil. Isso deve acontecer quando? Na opinião de vocês? Espero que seus netos conheçam isso. Inclusive nos nossos egressos das faculdades de veterinária, zootecnia e até agronomia também, né? Porque tem muitas escolas aí que tem uma carga horária, por exemplo, na área de genética, na área de melhoramento, por exemplo, tão pequena que os profissionais saem de lá sem um conhecimento realmente que poderia estar levando como extensão para o campo, né, em todas as atividades que vão fazer, mesmo que fosse um veterinário, por exemplo, de biotecnologia, que fosse fazer IATF, transferência de embrião, ele podia dar muito mais informação de melhoramento se ele levasse esse conhecimento. E as escolas nem todas estão formando bem os profissionais. Bom, né? Estamos finalizando o programa e só para a gente deixar aqui, para quem nos acompanha, uma informação valiosa, né? O que o produtor rural precisa fazer ou qual é a receita mais simples para que ele consiga atingir um padrão desejável de carne? Rapidamente, por favor. Eu diria o seguinte, compareça a todas as reuniões técnicas que tiverem dias de campo e tal para se informar, para aprender com a experiência dos outros, para escutar o que os outros estão fazendo de bom e ver o que os outros fizeram de errado. O que for bom, copia. O que for bom, copia. O que for errado, despreza. Acho que a melhor maneira de resolver isso chama-se informação. Doutor Joaninho. E ter fé, né? Acreditar nos profissionais. Foco, fé. Ter fé, porque muitas vezes o profissional faz uma palestra, faz uma apresentação, mostra resultados e o produtor vai embora e... Faz diferente. Ou não faz ou faz diferente, né? Faz do jeito dele, que sempre fez. Né? Quebrar esse tradicionalismo, então. Deixa eu quebrar seu tempo com uma coisinha rapidinha. Eu dei uma palestra no ano passado no meião do MT lá, cheio de aldeia de índio em volta. Depois da palestra nós fomos ver o gado. Chegou uma senhora muito simples, uma... Entende. Isso falta muito comunicação da ciência com o produtor. Bacana. Legal. Obrigado, doutor José Bento Ferraz, pela sua entrevista ao CBN Agro. Doutor Joaninho, também muito obrigado. Eu que agradeço. Legal, chegamos ao fim do CBN Agro deste sábado. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais. Fica ligado aí na Rádio CBN. Abraço para você. Até semana que vem.